Você me fez lembrar, Alexandre, a cena do filme lá, que ele cava o túnel, ou seja, quando você já cavou, você não perde mais, óbvio. No filme, o Andy, em nenhum momento, ele chegou lá, vou botar a terra de volta. Até porque não tinha mais como pôr a terra de volta, porque ele botava a terra na calça e ia, na caminhada ele ia... Descarregava, né, no pátio. Descarregava no pátio, ou seja, tudo o que ele cavou tá... Eles, né, uniformemente, ele até tomou cuidado de não fazer montes. Ele ia aos poucos, né, jogando, onde por onde ele passava. E ele, obviamente, não ficava passando no mesmo lugar, que senão ia dar um monte naquele mesmo lugar. Não, ele foi esparramando. Ou seja, você falou, na evolução, o túnel que a gente já cavou e descarregou, não tem mais volta. É dali em diante agora. Foi o que o Andy fez. Agora não tem mais volta, vou continuar cavando, descarregando, cavando, descarregando. Até chegar no momento que eu saio. Sidney, você está com a mão levantada aí. Não, eu ia fazer um comentário em cima do que a Lei falou. Eu também já falei aqui diversas vezes que eu acho pouco tempo para resolver tudo que a gente precisa numa encarnação só, né? E isso demonstra muito a nossa pequenez, né? O quanto a gente está atrasado, cara. Porque se não dá tempo, é sinal que é igual ir trabalhar no final de semana, né? Você fala assim, não, amanhã eu vou lá só fazer um não sei o quê. Aí chega lá, você fala assim, puta, não deu certo mesmo. Era melhor nem ter vindo, porque eu trabalhei tanto e tal, não sei o quê. Então, eu acho isso mesmo. E, filosoficamente, tem uma pegadinha aí, né? Se a gente fosse resolver tudo numa única encarnação, o que dizer de quem é corrupto, de quem é, né? Aí, cara, não sustenta um atributo, porque todos nós temos esse atributo negativo, né? A Carla mesmo falou que seria presa por conta de denunciar os motoqueiros lá. Você não aguenta uma contrariedade. Então, assim, o plano é ótimo, mas não aguenta 5 minutos de operação, como sempre. Fala, Carla, você com a mão aí. Senta que lá vem a história. É porque eu acho que é interessante a gente trazer coisas da nossa vida, né, gente? Porque senão fica tudo muito... A gente tem que mostrar que a gente é humano, que a gente tem raiva, que a gente tem frustração, que tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, porque assim, a gente está falando daqui do plano terreno, né? A gente está se comparando com uma prisão de um filme, né? E que ele ali, como protagonista, ele pode fazer acontecer, só que na vida real não é assim, né? A gente sabe que não é assim, mas assim, nós não estamos sozinhos. Isso que eu acho que é mais bonito da gente pensar. Nós não estamos sozinhos. A gente vive numa sociedade, desde que nasceu, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, cuidadores, né? Então a gente não está sozinho. Pessoas vão nos lembrar do que a gente precisa fazer de bom. Outras pessoas vão nos instigar a fazer o mal. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. É importante a gente parar e pensar dentro das nossas prisões individuais, né, que nós temos. Como que nós passamos por isso? E aquilo que nós já nos libertamos, como a Cláudia falou dos sonhos, né, que nós já nos libertamos, já conquistamos. O que nós estamos fazendo com isso? Né? Sidney falou, não dá tempo. Já foi comprovado, a gente só consegue, quem consegue mudar, só muda 10%. Nós somos extremamente resistentes a mudanças. A pandemia mostrou isso para todo mundo. E aqueles que mudaram ficaram com medo do retorno, né? Do retorno à sociedade, do retorno à vida, né, social. Uma porção de coisas estão sendo revistas. Porque nós temos dificuldades de mudanças. Medo, a gente deve ter tido muito medo de reencarnar. Que dizem que para nascer dá muito mais medo do que para morrer. Às vezes a pessoa tem medo da morte, mas ela tem muito mais medo de reencarnar.
porque ela vem cheia de projetos. E aqui, é aqui e agora que você tem que fazer. Né? Então, não adianta. Então, a gente olhar a nossa vida, a gente continua na mesmice, quanto tempo a gente está parado, quanto tempo a gente está sem fazer coisas diferentes, sem pensar coisas diferentes, sem conquistar pessoas diferentes, estudos diferentes, trabalhos diferentes, né? A gente tem, se pudesse, a gente ficaria sempre na mesmice. Mas não pode, né? A vida faz com que a gente caminhe, né? Então, quando a gente assiste um filme, a gente olha aquele personagem, a gente se identifica com uma porção de coisas. Então, o que a gente se identifica ali? Aquilo vai mostrar aquilo que tem dentro da nossa alma, né? Quais são os nossos potenciais, quais são os nossos talentos. É por isso que o filme chama tanta atenção, né? Principalmente esses que falam da parte humana, porque somos nós. Então, não adianta a gente está falando de a parte espiritual, gente, existem mecanismos que a gente desconhece. Esses planejamentos, né? O que o mentor da gente pensa da gente? A gente pensa uma porção de coisa deles, né? A gente fica aqui navegando falando de Jesus, mas o que eles pensam de nós? Como que eles sentem cada um de nós, né? Igual agora, a gente está aqui nessa discussão. Enquanto a gente está aqui, tem pessoas que estão com a mente muito mais elevada, fazendo uma porção de coisas pela humanidade, pela sociedade. E existem outras pessoas que estão usando os meios de comunicação, a internet, ou entrando em discussões de pedofilia, de crime, né, de corrupção, como o Sidney falou. Né, são pessoas inteligentes também, né, porque a gente não pode subestimar o crime. Eles são extremamente inteligentes. Então, não tem moral, mas tem inteligência. Então, a gente tem tanta coisa que a gente desconhece, mas a gente tem que pensar na gente mesmo, nessa nossa encarnação. Que momento que ela é escola, que momento que ela é prisão, que momento que ela é um hospital, que eu acho que é tudo isso junto. E com relação ao personagem que você perguntou anteriormente, a gente se identifica com os dois, depende da situação que chega. Né? Ale? Precisamos lembrar também que Andy Dufresne, quando ele estava no seu calvário, em vários episódios, ele conseguiu ajudar os outros, né? No episódio da cerveja, quando eles estavam fazendo a impermeabilização do telhado. E que quase morreu por causa disso. E quase morreu por conta disso. Quando ele colocou a música para tocar, que eles tinham certeza que ninguém tinha ouvido que era uma ópera, e também quase morreu por isso. Ele foi para Solitária depois. Exatamente. E tem também o fato dele ter construído uma biblioteca para todos os presos. E tem até aquela cena muito emblemática, né? Que ele escrevia, não me lembro exatamente a frequência, mas ele escrevia uma carta por semana, se eu não me engano, para a prefeitura, para algum órgão, o Congresso, para o Congresso, pedindo verba para ele montar a biblioteca. Aí, depois de 15 anos, mandaram um cheque de $200 para ele, pediram para ele parar de escrever, e aí a resposta dele foi: agora eu vou escrever uma por dia. Que uma por semana, depois de 15 anos, ele conseguiu. Se ele mandasse uma por dia, talvez em menos tempo ele conseguiria, né? Mais rápido, né? Então vejam que talvez o fato dele ter conseguido escapar da prisão por conta do histórico dele pode até ter sido um mérito, algo que ele construiu para que ele chegasse lá. Não simplesmente um conjunto de acasos, mas um mérito, um crédito que ele recebeu que permitiu com que ele pudesse ter um desdobramento feliz, né? Não, e eu estou pensando aqui também que por explorar, obviamente que não hoje, porque assim, eu vejo na analogia, assim, ele saindo da prisão é o nosso desencarne, de certa maneira também. Vamos desencarnar e vamos lá para... Nem lembro qual praia do México lá que eles falavam que era lá. Como que era? Tijuana, não é? Atanauê, Sei lá, Ritanauê. era em algum lugar lá no México que ele foi parar, ou seja, seria, né, a coluna espiritual dele, nossa, né, enfim. Eu fico imaginando assim,
no começo do filme, o Red era o mentor, por assim dizer, espiritual do Andy, que depois inverteu. Não é que o Red, assim, ele já sabendo que o Red não ia suportar a liberdade, como ele não suportou o outro, esqueci o nome daquele velhinho lá que tomava conta da biblioteca, ele não suportou a liberdade. Ele tomou Brooks. Brooks, isso. Ele ficava ali na biblioteca, então na hora que ele ganhou compulsoriamente a liberdade, ele teve que sair, cara, o velhinho se perdeu e se matou, se suicidou. E quase o mesmo caminho o Ed tomou. Aí foi quando ele lembrou. Aí foi quando o Andy se tornou o mentor do Red. Falou, não, cara, faz o seguinte, vai em tal lugar, vai ter um bosque assim, uma trilha assim, uma pedra assada, pega lá o negócio. E me encontra em tal lugar. Que é o que deve mais ou menos, alguém fala assim, o que os nossos mentores devem pensar? Deve ser mais ou menos a mesma coisa, nosso desencarne. Fala, cara, você vai se desencarnar, avó? Mas espera, em tal lugar você vai assim, você vai me encontrar. Porque, senão a gente fica assim, ó, Deus dará no desencarne. Imagina o choque que dá, né, o desencarne. Do mesmo modo que a Carla falou que tão mais complicado que desencarnar é encarnar, não deixa de ser um trauma. São traumas, são 2 traumas, vindo e voltando. Né? Aí não importa de qual lugar, de qual origem, qual destino. Que se você não tiver alguém ali do lado, te orientando, te dando vai em tal lugar, vai ter uma pedra assim, pega o tal lugar. Cara, você se perde. Assim, os espíritos acabam ficando na erraticidade por conta disso, por não ter alguém ali do lado, no desencarne, e fala, vem cá, comigo agora que você vem. Tá? Me ocorreu aqui agora. Se vocês quiserem fazer uma última rodada, só vou dar não é bem um spoiler, mas um easter egg, depois de muito tempo que eu me dei conta desse easter egg. Que é o seguinte, o nome dele é Andy Dufresne. Dufresne, né, é de Fresne. Né? Você fala Dufresne. Fresne é justamente a cidade onde eu morei, lá na França. Fica na Grande Paris, que é a Ile-de-France. Né? E nessa cidade, em Fresne, tem um presídio. Nos mais, assim, famosos da França. Seria meio que o Carandiru deles lá. Fica nessa cidade que chama Fresne. No caso, no plural. Tá? Mas se você é de Fresne, de Fresne. Então, é o Andy da prisão mesmo. Era assim, não sei se foi proposital, mas enfim, só dando esse easter egg para vocês. Bom, gente, galera, é a rodada final. Fica à vontade aí. Brincadeira do redator. Levando em consideração que foi Stephen King, então toda referência é válida, né? Porque o cara é um monstro literário, né? Não só nesse livro, que é, assim, excepcional, a história em si. Não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas assisti o filme várias vezes e também faz parte do meu top 5, com certeza. Mas trazendo para o nosso dia a dia, né? Fazendo uma referência do que a gente acredita, eu acho que faz todo o sentido, né? A gente passa, é mais ou menos ali, o filme em si, ele segue a jornada do herói, né? Você tem o cara feliz, é o cara realizado, que tem a baixa, que tem a recuperação, que tem mais uma baixa e a reviravolta final, onde ele sai vitorioso, né? Mas espero que para nós, aí não olhando só no horizonte de uma encarnação, mas talvez no horizonte da nossa jornada até ser um espírito puro, talvez a gente tenha a nossa própria jornada do herói, né? Visto que quando a gente for um espírito puro, a gente ainda vai ter que fazer as nossas andanças por aí, ajudar na evolução de outros mundos, as nossas missões e tudo mais, né? Montar bibliotecas. Montar as bibliotecas por aí, dividir uma cerveja com os camaradas. Então nós vamos ter a gente tem as nossas coisas para fazer aí, né? E aí, às vezes a gente pensa e até duvida do tamanho do universo, né? E aí você fica pensando, olha, atualmente a gente deve estar aqui na Terra com 7 bilhões e meio, mais ou menos, de habitantes. Vamos supor que cada um dia tem a sua jornada do herói, né? Então, vai ter que ter o seu mundinho, o seu cosmo ali para tomar conta, para demonstrar
a sua parte nesse latifúndio, né? Para que foi gerado, né? Para que foi criado por Deus. E se cada um tem, no mínimo, tem 7 bilhões de mundo habitados, né? Com os níveis de habitação que a gente pode, né? Pode variar muito aí, a gente não tem nem consciência disso. E nós estamos falando só daqui. E levando em consideração que, pelas contas aí, reza a lenda, que tem 5 vezes mais desencarnado. Né? Então são 35 bilhões aí, 38 bilhões de pessoas que teriam o seu mundinho para tomar conta. Todo mundo vai ter um dia de Jesus, né? Vai demorar muito, mas a gente vai ter a nossa parte nesse latifúndio. Nós vamos ter que nadar muito na... Deu um pi, né? Para depois a gente sair limpo do outro lado. E o mais legal de tudo, né? Não só sair limpo do outro lado, mas levando todo mundo, levando muita gente junto, né? Que é o nosso principal objetivo. Eu penso que o mais bonito dessa reflexão do filme é justamente você não se permitir ser aprisionado, sabe? E que, apesar de todo o ambiente hostil, você ainda encontrar caminhos para ajudar o próximo, para tentar melhorar, para corrigir coisas que você vê que está errada, e de uma forma gentil, de uma forma amorosa, né? Porque ele é uma pessoa extremamente calma, ele é uma pessoa extremamente, né, centrada. Então, eu acho que o equilíbrio interno é uma coisa que é primordial para todos nós, né? Todos nós vamos enfrentar momentos difíceis na vida, vamos enfrentar coisas que a gente não gostaria de passar, mas a nossa escolha em, como o Sidney falou, né? Isso para mim é muito forte. A dor é uma certeza, mas o sofrimento ele é opcional, né? Eu vou ficar sofrendo por isso. Você acha que ele não teve a dor dele quando ele foi preso e se sentiu injustiçado? E eu acho que uma coisa que segurou muito ele nesse contexto foi que ele se sentia culpado, muito embora não fosse do assassinato em si, mas ele carregava uma culpa, né? E aí quando ele consegue perceber e verbalizar isso, ele 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 se liberta, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente carrega culpas e a gente se acorrenta a coisas justamente porque a gente acha que a gente tem aquela culpa. E não necessariamente que ele não tivesse, porque ele tinha. Ele também foi responsável e ele assume isso. Né? Eu também tive minha parcela de culpa. Então, a partir do momento que ele entende que ele teve a parcela de culpa dele e que ele não é, que aquilo que aconteceu com ele não foi simplesmente provocado por outros, mas ele também contribuiu com aquela situação, ele consegue pensar que ele vai sair dessa, né? Então eu acho que é isso, né? A gente não pode atribuir para o outro o problema que é nosso. A gente tem que ir atrás daquilo e entender que se nós estamos nessa situação é porque a gente está nessa situação por culpa nossa mesmo, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a entender, falar assim, bom, peraí, eu não sou nenhuma santa, então vamos tentar ver aí o que dá para ser feito, né? O leite está derramado, então o que a gente vai fazer? Como que a gente vai limpar isso aí, né? Então, acho que é uma questão da gente, não é uma questão da gente, é uma questão da gente ter equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental para passar pelas bagunças aí que a vida vai colocar para gente. É isso. Já eu acho que o grande ensinamento que quem deu foi Ayrton Senna, que eu citei no chat. Diante de um problema ou de um acidente, a maioria das pessoas começa a reclamar e apontar culpados, né? O Senna sofreu um acidente viu um amigo sofrer um acidente, foi lá e cortou o combustível, que é a ação mais rápida e menos danosa possível. Né? Vai pegar fogo? Corta o combustível. Entende? Que é a relação do sofrimento aqui. A gente é humano, né?
Então a gente fica sofrendo porque a sua mãe não fez o que você gostaria, o seu filho decidiu um negócio que vai acabar com a vida dele, e a gente fica remoendo aquilo, e as coisas não saíram do jeito que você quer, e você fala, meu Deus do céu, não vou conseguir, é um sofrimento sem fim, né? E quando que o certo seria, beleza, isso aconteceu, como eu minimizo o dano, né? Qual é a coisa que eu preciso fazer para acabar disso o mais rápido possível? A gente não tem essa percepção, a gente vai adquirindo ela. E é um esforço enorme para a gente, diário, cotidiano, incessante, para a gente conseguir 10%. Então, todos os temas que a gente coloca aqui, eu acho que faz a gente refletir sobre a vida, sobre as nossas propostas, né? Meu medo maior, gente, é de estar carregando uma cruz desnecessária. Está me apegando à cruz. Então, porque a gente acha muitas vezes que sabe das coisas e a gente não sabe nada. Então, muitos sofrimentos, muitos pesos a gente carrega sem necessidade. Então, muitas coisas a gente precisa parar, pensar e se libertar. Né? Porque existe a síndrome da cruz, né? A pessoa acha que tem que sofrer para evoluir. Tem que estar sempre sofrendo. Aí sai de um sofrimento, busca o outro. Sai daquele, busca o outro. Não é assim. A gente tem que ver as coisas com mais leveza, como foi falado. A gente tem que pegar, se a gente está passando por algo que a gente acha que é uma cruz, a gente tem que trazer leveza para ela. Agora, de que forma que a gente vai trazer essa leveza, cada um tem que buscar o seu, né? Porque ela é pessoal e intransferível. Então, não é ficar parado nem sofrendo, não. É fazer alguma coisa mesmo. E o caminho é seguir em frente, né? Não estacionar. Se der para a gente mudar esses 10%, que a gente consiga mudar, de alguma forma. E falando das reencarnações, de tudo que nós já passamos, eu acho muito legal quando a gente se vê e a gente saber que a gente vai ser para sempre, né? Nós aqui, né? A gente está vivendo juntos nesse mundo de provas e expiações e a gente vai ter um vínculo eterno um com o outro. Né? A gente vai estar lá na frente juntos também, né? E a gente, depois que a gente olhar lá para trás, a gente fala assim, nossa, lembra que a gente ficava discutindo aqueles temas, como a gente era besta? Né? Então a gente e vai mudar, nossos pensamentos vão mudar e vão vir muita coisa pela frente, né? Sabe que a gente vai viver muita coisa, mas que a gente vai viver junto, que um vai poder contar com o outro. Eu acho que isso é muito legal. E a gente ter essa certeza de que a gente está junto, né? Para a vida toda. Pode, alguns momentos a gente vai se separar? Vai. Alguns momentos cada um vai para um canto, vai viver sua história, precisa estar ali, mas a gente saber que a gente tem um ao outro. Porque amigos é para sempre, né, gente? Gente, brigadão por tudo. Acho que esse é realmente um dos meus top 5 filmes aqui, né, do Alexandre também. São reflexões realmente interessantíssimas que eu queria trazer para cá. Aí, brigadão por vocês. Deixa eu deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar os sininhos. E até a próxima, gente. Fique com Deus. Até mais.